Após o final da sessão de ontem à noite, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não cabe aos senadores deliberar sobre voto impresso, após a Câmara ter rejeitado o projeto de emenda constitucional que tratava sobre esse assunto. Em entrevista durante a manhã de hoje, à Rádio Jovem Pan de Maringá, no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro declarou que continuará sua luta em prol do voto impresso, mas em menor compasso. Sobre a CPI da Covid-19, Bolsonaro ironizou seu possível indiciamento por charlatanismo ou curandeirismo. Vamos ouvir. Não digo que tenho certeza, mas tenho convicção, pelo que conheço o Ricardo Barros, nesse caso específico da vacina, onde a CPI me acusa de corrupção sem ter comprado uma dose, sem ter pago R$1, eu acho que vai sair bem lá. Como a CPI não tendo que me acusar, presta atenção, vocês estão sabendo, né? Vão me denunciar por charlatanismo e curandeirismo, ok? Vou continuar minha luta, com menos pressão, é lógico, né? Mas nós não podemos terminar mais a eleição do ano que vem sob o manto da desconfiança. Muito bem, tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Vamos repercutir aqui com os nossos comentaristas. Vou começar por você, Bruna. Ele diz que vamos continuar sem muita pressão. O que quer dizer isso? Olha, é o seguinte, é bom que o Bolsonaro fale dessa maneira, porque essa questão sobre a exigência de transparência é um problema dos brasileiros, é um problema dos eleitores. Então, é sobretudo algo que já está no radar de todo mundo que vota. Não teremos eleições seguras ano que vem, já no imaginário dos eleitores, porque os eleitores já têm a consciência de que as urnas são inseguras, tá? Então, evidentemente que seria irresponsável da parte do presidente da República deixar de falar desse assunto, como se fosse um assunto que pudesse ser enterrado. É um assunto que simplesmente não pode ser deixado de lado até que o TSE resolvê-lo, né? Então, enquanto isso não acontecer, é uma questão de responsabilidade do presidente que estiver em exercício mantê-lo aí em alta para que em algum momento isso seja finalmente resolvido e a gente não precise conviver com essas suspeitas. Agora, essa história do charlatanismo e curandeirismo, ela é engraçadíssima, né? Sobretudo porque é curioso eles quererem indiciar o Bolsonaro por ele ter aí elogiado ou se entusiasmado com uma possibilidade de tratamento ou de outra, quando na CPI está todo mundo, todo dia, falando como é que alguém tem que se comportar diante da Covid, né? Tem gente que usa 2 máscaras, tem gente que acha que tem que vacinar 1, 2, mas não pode sair de casa. Quer dizer, está todo mundo todo dia dizendo como é que cada indivíduo tem que agir, né? Os prefeitos agiram assim, governadores agiram assim. O que não faltou foi palpiteiro dizendo como é que as pessoas deveriam lidar com a pandemia. Mas o presidente, quando ele se entusiasma com um ou outro remédio, tal, ele é curandeiro, né? Então, assim, é cômico. A gente tem de lembrar que os senados representam os entes da federação, tá? Os senadores representam os estados e uma CPI no Senado que não avalia o que aconteceu nos estados, ela já não tem sentido. Essencialmente, ela já é contraditória, porque os senadores representam seus estados. Então, quando a gente vê aquele grupo de senadores que não se preocupam com o que acontece nos seus estados, quando eles estão em Brasília para representá-los, a gente já vê que eles simplesmente esqueceram qual é a sua função, né? Agora, Serrão, hoje o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, anunciou 4 medidas que visam justamente ampliar essa transparência eleitoral. O que você achou delas? Ele reagiu aos ataques que sofreu, ele viu os erros que cometeu no todo esse procedimento do Supremo contra o voto impresso. Foi uma ação política indevida, leviana, totalmente inconstitucional que ministros do Supremo fizeram com pressão aos parlamentares para votar contra o voto impresso. Então, o Barroso fez aí uma meia-culpa e tomara que agora possa ter alguma discussão sobre o assunto, que haja uma fiscalização, sim, do voto, que isso é necessário no Brasil. Agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, praticou fake news, ou seja, traduzindo para o português, mentiu ao dizer que o Senado não tem como tratar da questão do voto impresso. Tem sim. Desde 2015, a Câmara já aprovou um projeto que dormita lá no Senado, que poderia suscitar debate e a evolução do aprimoramento do voto no país. E tem também a sugestão legislativa número 6, que os senadores poderiam evocar para que fosse feito, sim, o escrutínio, contagem pública de votos.
Isso está lá previsto. Então, se os senadores evocarem esse número 6, a gente pode ter, sim, a volta dessa discussão. Agora, interessa ao Senado fazer isso? Interessa ao Senado fazer cumprir o artigo 37 da Constituição, que garante, obriga todo mundo a ter publicidade nos atos da administração pública, inclusive da eleição, o que preveria aí a contagem pública de votos? Não, os políticos não querem, a maioria do Senado não quer transparência eleitoral. Eles querem esse conveniente trâmite sigiloso eleitoral. Então, para o ano que vem, os curandeiros recomendam uma saída muito boa para a gente resolver o problema do Brasil. Vamos reeleger novos 27 senadores. Todos que não prestam, todos que não têm uma postura clara de defesa das reformas e mudanças estruturais no Brasil, têm de ser varridos do mapa pelo eleitorado. Renovação total de 1/3 do Senado. Isso é o desejável. Se ano que vem a gente conseguir o milagre de eleger pelo menos 15 bons senadores, nós já teremos no próximo governo, não importa quem seja o presidente, a possibilidade de, sim, termos um legislativo, a Câmara Superior do Brasil vai ter condição até de ter soberania sobre o Poder Supremo, que hoje está mandando e coagindo senadores que respondem a processos criminais. Então, eles são ameaçados nos bastidores e colocam seus rabinhos entre as pernas e não desafiam o Poder Supremo, por exemplo, colocando em votação, o que deveria ser claro, pedidos de impeachment de alguns ministros da Suprema Corte Brasileira. Então, renova o Senado, os curandeiros recomendam. Muito bem, Constantino, eu estou analisando aqui essas medidas e eu queria destacar aqui algumas delas anunciadas hoje pelo Barroso e queria a sua opinião sobre isso. Ele fala de uma auditoria independente das urnas que acontece no dia da eleição e eles sorteiam lá 100 urnas para fazer essa auditagem. Tem uma frase interessante aqui do Barroso que diz o seguinte: não há como fraudar o programa uma vez lacrado. Ele simplesmente não roda. Queremos fazer isso na frente de todos os partidos políticos, além do Ministério Público e da Polícia Federal, que já participam normalmente. Tem algumas ações participativas que foram feitas, né, Constantino? Comissão de transparência externa sendo criada. Você acha que essas proposições hoje do Barroso são suficientes? Não, não são. Sentiu, né? Sentiu o golpe, agiu como militante para defender o produto atual que temos. Aliás, curandeirismo talvez seja isso. Né, garantir a lisura total, como provavelmente um dos sistemas mais seguros do mundo, uma urna de 30 anos atrás, que só Brasil, Butão e Bangladesh usam e que todos os países desenvolvidos rejeitam. Né, isso talvez seja o ápice do curandeirismo no país. E aí sentiu o golpe pela pressão, né, dividido no Congresso, a população nas ruas, pesquisas mostrando que metade mais ou menos não confia. Tentou dar uma resposta. Chamou o publicitário Nizam Guanais e vem com essas medidas. Não endereçam o cerne da questão, Paulo. Para o nosso ouvinte entender muito claramente, já conversamos várias vezes sobre isso, vários especialistas já se manifestaram, são duas etapas importantes. Primeiro, a materialidade do voto, para você ter a contraprova de que aquele número que apareceu, aquele nome que apareceu na sua tela, de fato foi quem recebeu o voto. Né? Então, é a materialidade. E segundo, você ter uma apuração pública coletiva da contagem. Essas medidas tangenciais, essas medidas não endereçam o cerne da questão. São paliativas e não resolvem aquilo que a população que desconfia com legitimidade não aceita nesse modelo atual. Veja que é raríssimo eu concordar com o Lula, mas quando o Luiz Inácio Lula da Silva diz que não sei se teria sido eleito presidente sem o voto eletrônico, eu sou obrigado a concordar. E é exatamente esse o ponto. Né? Metade da população brasileira não confia nesse sistema e essas medidas não resolvem. Sobre a questão da CPI indiciar o presidente, né, no seu relatório final como curandeirismo e charlatanismo, é uma das coisas mais divertidas que existem, por vários motivos. Né? Primeiro que é prova de que tentaram a todo custo encontrar algum indício de corrupção e como não foram capazes, puxaram essa patetice da cartola. Segundo que o artigo 283 do Código Penal diz o seguinte:
inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, né? A pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Bom, eu não lembro de ter visto o presidente Bolsonaro de forma secreta indicando nenhuma cura e tampouco de forma infalível. Agora, os remédios que ele apontou como potencial tratamento para mitigar os riscos da Covid são remédios que milhares de médicos no mundo inteiro ainda estão adotando ou adotaram e que universidades sérias como Oxford estão ainda pesquisando a sua eficácia e que até a OMS, né, recomendou a ivermectina, por exemplo, apenas em ensaios clínicos, mas recomendou. Então, seria o charlatão mais influente e poderoso do mundo, a ponto de mexer com a OMS, com Oxford e com milhares de médicos no mundo inteiro. Enquanto isso, os que os denunciam, né, a gente não pode dizer a mesma coisa. Veja que no caso de um nome muito importante e poderoso no Brasil, né, João de Deus, preso, né, por abuso sexual, mas esse sim, um charlatão de mão cheia, né, ele é querido por muitos desses. E sabe quem saiu em defesa dele? Renan Calheiros. O médium não é o maior problema do Brasil, né? Precisamos, deixa ele curando a sociedade odienta que ele tem feito. Ou então disse que o médium João de Deus é um patrimônio nosso, né? Esse é o Renan Calheiros. E sem falar, claro, do próprio Barroso, que diz que o João de Deus é transcendente. Esses talvez sejam os verdadeiros charlatãs, né?